Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, nosso estudo se aprofunda na leitura complementar desta quinta-feira, dia 12 de março de 2026, que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 48, um texto fundamental para a nossa lição de número 11. Antes de olharmos para o versículo em si, é importante que a gente estabeleça o contexto. A nossa lição desta semana inteira trata sobre um tema central para a vida cristã, o caráter do discípulo. Como podemos ver aqui na capa da lição, o foco é a transformação que Cristo opera em nós. Ser um discípulo vai muito além de seguir um conjunto de regras. Trata-se de um processo profundo, onde permitimos que o nosso próprio caráter seja moldado à semelhança do nosso Mestre Jesus. E a introdução da nossa revista nos ensina exatamente isso. O discipulado se manifesta em uma vida que de fato reflete quem Jesus é. Não estamos falando de uma conformidade externa, de aparências, mas de uma transformação que começa no interior e transborda em nossas ações, em nossas palavras e nos nossos relacionamentos. E é justamente dentro desse contexto de transformação de vida que nós chegamos à nossa leitura de hoje. Um versículo que, numa primeira leitura, pode soar como um padrão impossível de alcançar. Um mandamento que nos desafia ao máximo. Vamos observar com muita atenção as palavras de Jesus. Ele não está fazendo uma sugestão, ele não está dando um conselho, ele estabelece uma ordem, um mandamento. Sede vós perfeitos. Este é o alvo, esta é a meta para todo aquele que se declara um seguidor de Cristo. Diante de um chamado tão elevado, a pergunta que surge naturalmente em nosso coração é: o que exatamente Deus está exigindo de nós? Seria uma vida sem nenhuma falha, sem erros, uma perfeição humana que sabemos ser impossível? Vamos analisar o que a palavra de Deus realmente nos diz sobre isso. Para compreendermos a profundidade desse mandamento, é necessário irmos além da nossa tradução em português. A gente precisa buscar o significado lá no texto original grego. A chave para desvendar este versículo está na palavra que foi traduzida como perfeito. A palavra grega é teleios, e o seu significado é absolutamente revelador. Ela não aponta para uma ausência de pecado ou uma vida sem falhas. A ideia de teleios é de maturidade, de algo que está completo, que atingiu o propósito para o qual foi criado. Portanto, é um chamado ao amadurecimento espiritual. Sendo assim, o mandamento de Jesus não é uma ordem para que nos tornemos perfeitos da noite para o dia, mas sim um convite. Um convite para entrarmos em um processo contínuo de crescimento e de renovação, nos tornando a cada dia mais maduros e mais completos em Cristo. É muito importante frisar que essa transformação de caráter, esse caminho em direção à maturidade, não é algo que alcançamos pelas nossas próprias forças. É uma obra que Deus realiza na vida de todo aquele que se entrega e se submete a Ele. O comentário do Bispo Eudes J. do Carmo em nossa revista é muito claro a este respeito. A mudança acontece quando a submissão é quando permitimos que Deus trabalhe em nosso interior, que Ele comece a redefinir os nossos valores e aquilo que é de fato prioridade em nossa vida. As Escrituras estão repletas de exemplos práticos dessa transformação. Vemos Zaqueu, um homem consumido pela ganância que, após o encontro com Jesus, se torna alguém generoso e restaurador. E o que dizer de Saulo de Tarso, o feroz perseguidor, que foi radicalmente transformado no apóstolo Paulo? São testemunhos do poder de Deus para mudar completamente um caráter. O processo para essa maturidade espiritual é claro nas Escrituras. Ele começa com a nossa decisão de submissão. Em seguida, vem a ação do Espírito Santo, que é o agente divino dessa renovação. E, como o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, tudo passa pela renovação da nossa mente, transformando nosso modo de pensar para que ele se alinhe com a vontade de Deus. Ao concluirmos esta breve análise, podemos compreender que o mandamento de Jesus em Mateus 5,48 não é um peso esmagador, mas sim um chamado glorioso à maturidade espiritual. A lição central que devemos guardar é esta. A verdadeira mudança de caráter começa no interior, com uma mente transformada. Ela não é fruto de um esforço humano isolado, mas sim o resultado natural de uma vida de fé e de união com Cristo. A seção Verdade Aplicada da nossa lição resume isso perfeitamente. O novo nascimento que recebemos em Cristo nos impulsiona para um novo modo de viver. É a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhando juntos dentro de nós para nos conformar à imagem de Jesus. Que possamos refletir sobre como podemos, na prática, buscar essa maturidade, essa perfeição em nosso caráter no dia de hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.